Mas eu tenho uma palavra de Deus em Mateus 7,24. Vai colocar na tela aqui para mim, atrás? Mateus 7,24. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para alimentar a nossa alma e robustecer o nosso espírito. Olha o que diz esse texto bíblico. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica... Deixa eu abrir aspas aqui. As palavras de Jesus não são para nos emocionar, embora nos emocionem. As palavras de Jesus são para serem praticadas. Fechei aspas. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos lá. Bota outro versículo. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Próximo versículo. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Vamos ver? E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Você pode tomar o seu assento? Depois, daqui um minutinho, eu pedi para você colocar um outro versículo para mim, e depois mais outro, só 2 versículos para a gente dar uma meditada. A mensagem que eu tenho hoje é rápida, é simples. O Evangelho de Jesus é simples. O céu é lugar de gente simples. O próprio Jesus disse: Pai, te dou graças porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Deus deixou o sábio sem saber e deixou o entendido sem entender. O sábio não soube e o entendido não entendeu. Mas o sábio não soube não porque não era sábio. O sábio não soube porque Deus não quis que o sábio soubesse. O entendido não entendeu não porque não era entendido. O entendido não entendeu porque Deus não quis que o entendido entendesse. Mas o que chama a minha atenção é que aquilo que o sábio não soube e o entendido não entendeu, Deus fez eu e você entender, fez eu e você saber o que eles não entenderam e o que eles não souberam. Você está entendendo? Porque tem gente que estuda, tem 3 faculdades e lê a Bíblia e não entende. É um sábio que não soube, é um entendido que não entendeu. Aí você aceitou Jesus, começou a ler a Bíblia e começou a entender. Por quê? Porque Deus quis que você entendesse. Você sabia que tudo que você sabe, você só sabe porque Deus quis que você soubesse que você sabe? Porque se Deus não quisesse que você soubesse que você sabe, você jamais saberia o que sabe. Você só tem o que tem porque Deus quis que você tivesse o que você tem. Porque se Deus não quisesse que você tivesse o que você tem, você jamais teria o que tem. Você só vai chegar onde você vai chegar porque Deus vai te levar onde você vai chegar. Porque se Deus não te levasse onde você vai chegar, você jamais chegaria onde chegará. Porque tudo é dele, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, o saber é dele, o querer é dele, o realizar é dele, o efetuar é dele, tudo é dele, glória pois a ele eternamente, amém. Você pode dar glória? Então a palavra que eu tenho hoje aqui é muito simples e breve. Quando você pensar que eu comecei a pregar, eu já acabei, tá certo? Eu quero falar hoje sobre 2 casas. Diga, 2 casas. 2 bases. 2 fundamentos. Entenda a pergunta e me responda, mas entenda a pergunta. No que diz respeito a chuva, vento e tempestade. Entenda a pergunta. No que tange chuva, vento e tempestade. Qual a diferença das 2 casas? Pode me responder? No que diz respeito aos ventos, às chuvas e às tempestades, qual foi a diferença de uma casa para outra? Estou falando no que diz respeito a chuva, vento e tempestade. Sabe qual foi a diferença de uma para outra? Nenhuma, gente. Não teve nenhuma diferença. Você não leu? A casa edificada sobre a rocha vê o que? Diga, chuva, vento e rio. E edificada na areia, teve o que sobre ela? O que mudou? No que diz respeito às tribulações e às tempestades, não muda nada. Você sabe que Jesus não está nem pensando em casa, tijolo, cimento. Naquele tempo as casas eram de pedras. Quando Jesus está falando de casa aqui, está se referindo à nossa vida, à nossa casa, à nossa espiritualidade, à nossa vida com Ele. E chuva aqui não é essa chuva que molha, rio aqui não é o rio que pode te afogar,
que pode transbordar. Rio aqui são as dificuldades e as tempestades da vida, que vem para quem está com a casa na rocha e vem para quem está com a casa na areia, vem para todo mundo. Pastor, e se eu for uma pessoa boa, honesta, dizimista, ofertante, amar o próximo, perdoar a sogra, não ter raiva da ex? Pastor, se eu for uma pessoa honesta, educada, simples, dar de comer aos pobres, será que eu vou sofrer? Não, será não, você vai sofrer. Pastor, então, será que eu vou passar luta? Não, será não, você vai passar luta. Porque não importa onde está a casa, a chuva vem para ambas. Coloca aí na tela Isaías 43, versículo 2. Bota aí, Isaías 43, 2. Isaías 43, versículo 2. Vamos ver o que diz? Olha bem, quando passares pelas águas, estarei. Quando pelos rios, eles não te submergem. E quando passares, diga comigo assim, quando passares. Então vai passar. Pelo fogo não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Cadê a ponte ali? Cadê a ponte? Tem não? Não tem um viaduto? Não tem assim um atalho? Fala sério, gente. Está certa essa versão aí? É esse mesmo? Não tem um caminho assim paralelo? Não quero passar não, pastor. Não, é quando passares. Então quer dizer o que eu vou? Passar. Efésios 6,13. Olha aí, Efésios capítulo 6, versículo 13. Carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E o dia mal é quando? Você sabe dizer quando que é o dia mal? Ele avisa, manda um WhatsApp, estou chegando amanhã. Ele manda um telegrama, no Instagram, ele anuncia no Facebook, na rede social, no Kawaii, ele avisa você? Não, ele vem. Se você quer que vem, vem. E se a gente não quer que vem, mas ele vem. Então o que é isso? Jesus não enganou ninguém. Funde a sua casa, coloque a sua estrutura sobre uma rocha, porque as lutas da vida virão para todos. Amém? Repita comigo, Jesus nunca prometeu viagem tranquila. Jesus nunca prometeu, mas sempre garantiu uma chegada segura. Não promete uma viagem tranquila, mas garante uma chegada segura. Porque o evangelho que se prega hoje não é de Deus, não é bíblico. A gente cantou muito aí, né? Como é que é? A luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória. Aonde é essa igreja? Que eu quero ficar membro dela. Deixa eu ser crente dessa igreja, gente. Porque a luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória. Eu não sei que evangelho é esse, que é só vitória. Deixa eu dizer o que Jesus não disse, depois eu vou dizer o que ele disse. Jesus não disse: no mundo é só vitória, no mundo ninguém chora, no mundo onde você botar a mão vira ouro, no mundo vocês vão ser tudo milionários, no mundo não tem luta para ninguém. Ele falou isso. O que ele falou? No mundo, mas tem de bom ânimo. Pastor, posso fazer umas perguntas aqui? Mas são perguntas semânticas. Aquelas perguntas que a resposta já está óbvia, sabe? Embutida. É pergunta retórica, pastor Cleito. Mas se você não quiser responder, fica tranquilo. Mas se quiser, amém, tá? Não quero constranger você, tá? Só para introduzir o que eu quero colocar na sua mente hoje. Alguém aqui já perdeu dinheiro assim num negócio? Perdeu dinheiro? Levanta a mão, perdeu dinheiro. Já? É mesmo? Alguém que já levou golpe? Já levou golpe? Jesus. Pastor levantou as mãos dos pés. Então tu já perdeu dinheiro e levou golpe? Tá. Já foi traído por um amigo? Já. Pô, tu perdeu dinheiro, levou golpe, foi traído por amigo. Legal. Já recebeu assim uma notícia do médico que tirou o teu chão? Já recebeu a notícia do médico? Pastor, levanta a mão de tudo. Jesus, guarde seu filho. Misericórdia, Jesus. Não, peraí, você já perdeu dinheiro, levou golpe, foi traído por amigo
E ficou doente. Já quebrou carro assim, quebrou carro? Já quebrou carro. Já acabou o gás na sua casa? Mas calma, deixa eu terminar a pergunta. Já acabou o gás e você não tem dinheiro para comprar? Ih, caramba, peraí. Já acabou o gás, foi traído, perdeu dinheiro, ficou doente, quebrou o carro. E não tem dinheiro para comprar? Mas tu não é crente? Mas tu não é da igreja? Mas tu não é pastor? Mas por que acontece? Já sofreu um divórcio? Já foi traído num relacionamento? Pastor, pelo menos que eu saiba, não. Amém. Peraí, então mas vocês todos somos crentes? Já aconteceu isso com a gente? Por quê? É os rios. Você está entendendo? É os ventos. É as chuvas. Que Jesus não disse que a gente ficaria livre delas. Por isso que ele preparou, coloca a casa onde? Na rocha, porque vai vir os rios, as chuvas. Mas eu quero pensar em algumas coisas ainda dentro dessa questão de rio, de chuva e de vento. Vamos lá. Existem pelo menos 5 tipos de ventos na vida. Vamos ver? Primeiro tipo de vento da vida, pastor Cleiton, pastor Anderson, é o vento gratuito. É o vento natural da vida. Pastor, e esse vento vem por quê? Eu não sei, mas ele vem. É o vento natural. Você acredita que tudo aquilo que você planta, você colhe? Amém? Plantou, colheu? Tá. E se eu disser para você que nem tudo aquilo que você está colhendo, você plantou? Nunca pensou nisso? Já te fizeram algum mal que você nunca fez para ninguém e fizeram para você? Já, pastor Anderson? Então você não plantou aquilo? Você não fez aquele mal? E fizeram por você? Você está vendo como é que tem coisas que a gente colhe que a gente não plantou? Às vezes eu fico assim nas muitas minhas lucubrações, pensando algumas coisas. Não sei se você já parou para ficar pensando. Coisas boas. Por que coisa boa acontece na vida de gente que não vale nada? E por que coisa ruim, pesada, dramática, acontece na vida de gente boa? Não tenta entender a vida, porque nem sempre você vai entender. Não tenta entender a vida. Não tenta, porque a gente vai ficar perturbado e não vai entender o porquê de muitas coisas. Por exemplo, por falar em vento natural, pastor, eu tenho uma irmã lá que está 12 anos em cima de uma cama. Com 35, hoje ela tem 47, com 35 estourou uma veia da cabeça dela. Deu um aneurisma cerebral. Ela fez 3 operações. Na terceira o médico disse, olha, não tem jeito para viver não. Mas a gente vai tentar, mas se viver ela vai vegetar. A última operação, pastor Anderson, tirou todo o tampão da cabeça dela, depois costurou de novo. Viviane hoje é cuidada por home care, por médico, 24 horas. Está com 100 e poucos quilos em cima de uma cama, não sabe de nada o que está acontecendo no mundo, não sabe de nada. Você chega lá, ela brinca, ri, lembra até do passado, mas não sabe o que acabou de comer. Não é porque é minha irmã, pastor, mas pensa numa menina boa, porque tem gente que é ruim de onda. Não tem gente ruim de onda? Tem, aquela pessoa ruim, que não faz nada para ninguém, você não pode contar com ele para nada. Não tem gente assim, ranzinza. Mas Viviane não. Viviane era aquela pessoa, hoje eu durmo com fome, meu irmão, mas come a minha comida. Vou dormir com frio, mas eu te dou essa coberta. A Viviane era assim. Sabe aquela pessoa que quando chega no lugar todo mundo gosta? Tem gente que quando chega todo mundo odeia. Fulano chegou, estraga o ambiente, né? Mas tem gente que quando chega traz a alegria do povo. É que nem Davi. A Bíblia diz que Davi era animoso, né? Pegaram 400 homens endividados, enrolados, arrebentados, tacaram dentro de uma caverna. Não sei quantos dias passaram, está todo mundo alegre cantando, porque Davi era esse cara que passava uma energia boa, como diz a expressão, né? Aí fora. Viviane era assim, mas está lá em cima de uma cama. Por quê? Por quê?
Eu sei. A vida em si, ela não se explica. É por isso que eu digo, não espere nada da vida. É a vida que está esperando de você. É a vida que está esperando de mim. Nem sempre a vida vai ter sentido. Eu é que tenho que dar sentido para a vida. Você está entendendo? Nem sempre a vida vai ter uma explicação. Aí o Zeca Pagodinho fica cantando aí, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Deixa não, meu irmão. Deixa a vida te levar não. É melhor deixar o Espírito de Deus te levar. É melhor deixar a presença de Deus te levar. Você está entendendo? Então qual é o primeiro tipo de vento? Repita, vento que a vida traz. Agora diga assim comigo, vento que a gente arruma. Tem um vento que a vida traz, mas tem um vento que a gente Tem gente que gosta de arrumar vento, já reparou? Não, ele não vive sem vento. Quando ele está sem vento, ele vai caçar um. Não tem um filme aí, Os Caçadores de Fantasma? Tem as pessoas que são caçadores de tempestade. Quando está tudo calmo, ele arruma uma prova para a vida dele, não é verdade? É o vento que a gente passa porque passa. Passa, não é porque a vida trouxe, não. É porque a gente procura. Não é verdade? Tu já entrou em vento que foi você que procurou? Eu já. Mas a gente aprende com a vida, não é verdade? A vida é o maior pedagogo de todos os tempos. Ela nos ensina. Porque às vezes a gente passa a prova por desobediência. Deus fala, não vai, a gente vai. Deus fala, não fica, a gente fica. Deus fala, não anda com fulano, é falso. A gente cisma em andar com fulano que é falso, é traidor. A gente quer investir na pessoa que nem Deus quer investir, a gente quer. Você está entendendo? Tem gente que Deus manda sair de um lugar, a gente fica. Deus manda a gente ficar no lugar, a gente sai. Deus fala assim, não compra, a gente quer comprar. Não vende, a gente vai e vende. Deus fala assim, não casa, a gente casa, separa. Ou não separa, o vídeo vai vir de inferno. Aí vem Lamentações 3,39. De que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios? Eu, por exemplo, às vezes eu prego para mim mesmo. Quantas provas já passei, pastor? Porque eu não ouvi a voz, sei lá, eu não vigiei. Você está entendendo? A gente vive comprando passagem para Nínive, quando na verdade era para ir para Tarsis, né? A gente está comprando passagem para Tarsis, quando Deus está mandando a gente ir para Nínive. Mas Nínive não é um caminho bonito, não é um caminho que agrada. Nem sempre os caminhos de Deus são bonitos e agradam, não. Às vezes o caminho de Deus é esquisito, é estranho, mas é melhor andar pelo caminho estranho que é de Deus, do que andar na planície, na direção do diabo. Ande na prova, mas ande com Deus. Chora, mas chora com Deus. Geme, mas geme com Deus. É melhor sofrer com Ele. Camandura Sendarábia. A gente está sempre comprando passagem para um lugar que Deus não quer que a gente vai. Aí vem Lamentações 3,39. De que se queixa? Vamos lá? Vento que a vida traz. Vento que a gente arruma. Terceiro, vento que arrumam para a gente. Tem um vento que a vida traz, tem um vento que a gente arruma e tem um vento que arrumam para a gente. Já entrou em vento aqui feio por causa dos outros? Levanta a mão, já. Pastor, por que você não fica logo assim direto? Não. Tete a tete aqui, aí você aqui, aí você aqui. Aí você aqui, baixinho. Tem gente que parece que vem mandada, não é verdade? Vem. Não. Tem gente que vem das profundezas, gente. Não, ele não vem sozinho para a terra. Não. Gente, tem pessoas, pastor Credo, que passam na nossa vida uma vez, mas deixa um rastro, deixa uma marca, deixa uma mancha, deixa uma mágoa, deixa... Não é possível que essa pessoa está pura. Tem gente que tem um poder assim de destruição implacável, que não dá para explicar. Quando não é uma dívida, é uma mancha, é uma traição, é uma mentira, né? Tem gente pesada. Mas também tem gente que Deus coloca no nosso caminho, que eu vou te falar, porque parece que vai sumir assim, é um anjo. Tem gente que Deus coloca no nosso caminho, pastor, que você olha assim, não, só Deus para poder ter me apresentado uma pessoa como você. Só Deus para poder ter me apresentado um obreiro, uma pessoa, ou enfim, que pudesse me trazer tantas coisas boas, porque tem gente que tem essa graça, né, de fazer a nossa vida melhorar.
Eu tenho lutado para isso. Deus, eu preciso ser um agente de bênção, eu não posso ser um agente de destruição. Eu não posso ser um agente de notícias ruins. Chegou notícia ruim para você, deleta ali, já tira, não fica divulgando desgraça, pecado dos outros, o que o outro errou. Hoje em dia uma briga na internet, né? Eu tenho que ser um agente do bem. Deus não me chamou para falar coisa mal. Notícia ruim eu nem dou para ninguém. Agora, quando eu tenho uma boa, já ligo e conto a bênção. Não seja um agente de fofoca, um agente de coisas ruins, um agente de notícia ruim. Deus me chamou para produzir vida. Ei, seja esse tipo de pessoa que faz a vida da outra melhor. É claro, pastor, eu não posso mudar o mundo, eu não posso transformar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém que está ao meu lado. Eu não posso mudar o estado, mas eu posso mudar a vida de alguém que está perto de mim. Eu posso. Então, tem evento que a vida traz, tem evento que a gente arruma, tem evento que as pessoas arrumam para a gente, e tem evento que é o próprio Deus que prepara para nos lapidar. É o quarto tipo de vento. É o vento que Deus está nele. Esse aí é o vento que Deus prepara para mudar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Eu baseio isso na história de Ana. Ana está no templo, um tempão no templo, o cenário não é favorável em nada, porque o pastor da igreja está na carne pensando que ela está bêbada, o marido que se acha o melhor de todos não acredita no milagre dela, a rival Penina está tentando, então está tudo contra ela, gente. Ei, pode estar o mundo todo contra você, mas se Deus é por nós, aleluia. Pode estar o inferno todo contra você, mas se Deus é por você, ninguém vai te vencer nesta peleja. Amém? Então, é isso. O pastor da igreja, o sacerdote, o marido, ela está lá um tempão pedindo um milagre. E o texto é interessante, pastor, que diz assim, ó, e Deus fechou a madre de Ana. Quem fechou? Ali não tem tranca-rua, pombagira, demônio, pirinteiro, nada. Ali é Deus que... E por que Deus fechou se ele ia abrir? Por que ele fechou se ele ia abrir? Parece que complica as coisas, né? Não precisa fechar, deixa aberto. Não, eu fecho e eu abro, porque a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Por que Deus... A nossa vida é cheia de porquê, né? Se Deus vai salvar, por que não salva logo, né? Se Deus vai batizar com o Espírito Santo, por que não batiza logo? Se Deus vai encher a minha igreja, por que não enche logo? Se Deus vai me dar um emprego bom, por que não dá logo? Se Deus vai me dar uma casa, por que não dá logo? Se Deus vai fazer... Né? A gente não fica sempre perguntando. Mas Deus tem o tempo dele. Mas enquanto Deus não dá o que Ele vai dar, aprenda que Ele é melhor do que aquilo que Ele dá. Deus é melhor do que as suas coisas. A primeira coisa que Deus ensinou para Ana foi isso: Ana, enquanto você não tem o que você quer ter, e eu quero que você tenha o que você quer ter, porque o que você quer ter foi eu que coloquei no seu coração o desejo de você querer ter o que você quer ter, porque se você não tivesse esse desejo de querer ter o que você está querendo, não seria a minha vontade na sua vida. Então, ela tem esse desejo porque é o próprio Deus que coloca o desejo. Deus faz tudo, Ele é soberano, Ele pode tudo, Ele é tudo, em tudo, por tudo na nossa vida. A primeira lição desse texto é: Ana, enquanto você não tem o que eu vou te dar, eu quero dizer que você tem aquilo que é melhor do que aquilo que eu te dou. Diga comigo: Deus é melhor do que as suas dádivas. Deus é melhor do que as suas coisas. Enquanto você não tem o que sonhou ter, você tem o que é maior do que o que você sonhou ter. Que é o quê? É a presença de Deus toda vez que você ora. É a graça de Deus toda vez que você chora. É o Espírito de Deus toda vez que você se humilha. Você já tem o que é melhor do que aquilo que Deus pode te dar. Deus é melhor do que uma casa, Deus é melhor do que um carro, é melhor do que um emprego, Ele é melhor do que tudo. Deus é melhor do que todas as coisas. A presença dEle é suficiente. A presença dEle nos enche. A presença nos preenche. A presença nos impulsiona. A presença nos emociona. A presença nos encoraja. A presença dEle nos levanta. A presença dEle nos põe de pé. A presença dEle
nos alegra, a presença dEle é suficiente. Você pode não estar aonde sonhou estar, mas você está no melhor lugar do mundo, é na presença dEle. Amém? Estou sentindo Ele aqui, aleluia. Glória a Deus. Bom, enquanto Deus não te dá o que vai dar, saiba que Ele é suficiente. Segundo, enquanto Deus não te dá o que vai dar, é porque Ele está querendo te dar mais do que aquilo que você está pedindo. Deixa eu fazer a oração que Ana não fez. Depois eu faço a que ela fez. Ela não fez: Senhor, eu quero um filho, mas tem que ser profeta. Está vendo, né, Deus? Eu quero que seja sacerdote. Eu quero um filho, mas tem que ser juiz. Não pode ser corrupto. Eu quero um filho espetacular que vai mudar a história. Eu quero um filho que mude a história de Israel. Se não for um filho assim, nem vem que não tem. Ela fez isso, ela pediu isso. A única coisa que ela pediu foi um filho. Era como que Deus estivesse dizendo: Ana, eu estou demorando porque eu estou caprichando. Deus está demorando porque está caprichando, porque vai chegar melhor do que você está pensando. Pastor, está na Bíblia, eu só prego o que está na Bíblia. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Fica tranquilo, está chegando, descansa, está preparado, fica tranquilo. Continua orando, continua crente, continue pagando preço. Deus tem dias melhores para você. Levante a sua mão que eu vou soltar uma profecia. Levante as suas mãos, eu vou soltar uma profecia. Pega essa: os melhores dias da sua vida você ainda não viveu. Vou repetir: os melhores dias da sua vida, pastor Anderson, você ainda não viveu. Você ainda vai ser muito feliz, você ainda vai ter para dar, você ainda vai ter para emprestar, porque Deus está preparando coisa grande para você. Adore a Deus e aplauda o Senhor. Alabacoma na Serábia. Amém? Tem o vento que a vida traz, que a gente arruma, que arruma para a gente, que Deus prepara para nos melhorar. E tem também o vento missionário, né? É aquele vento que a gente só passa porque é crente, que se não fosse não passava não. É aquele vento que você só passa porque é obediência. Porque se não fosse obediente, você não passaria. Vamos para Paulo? Aqui eu finalizo. Tudo que Paulo passou, só passou porque foi obediente. Vai para Listra, apedrejado. Vai para Jerusalém, é arrebentado. Vai pregar em Filipos, toma uma surra e é posto num pau de arara. Vai pregar em Atenas, é chamado de papagaio. Vai para Corinto pastorear uma igreja, a igreja nem salário pastoral queria dar para ele. O povo de Corinto parece que penteava o cabelo para trás para não ter que repartir. Era uma luta aqueles crentes corintianos, gente. E ele ficou 3 anos e um montão de tempo lá naquela cidade, numa luta terrível. Vai para Éfeso, enfrenta lutas maiores do que as suas forças. Vai para Jerusalém e é preso. Pega o navio quebra. Não é o meu não. Pega o navio quebra. Chega numa ilha, a cobra morde. É só vento. Foi por isso que Marquinhos falou assim: vou andar com Paulo nada, andar com Paulo é prova. Marquinhos vazou, pastor. João Marquinhos. Não aguentou andar com Paulo não, rapaz. Os pregadores hoje vão para a cidade e perguntam como que é o hotel. Paulo era o contrário, perguntava como é que era a cadeia, porque sabia que ia para lá. Eu tenho para mim que as 2 ou 3 viagens que Paulo fez de navio, o navio quebrou. Parecia que estava tudo errado para o crente. Eu acho que se Paulo compra um circo, o anão cresce. Não, vou te falar, parecia que Deus não estava na vida daquele homem, não.
E o pior de tudo é que no final da vida fez o que fez por tanta gente que fez. E no final da vida, se você sentasse com Paulo, perguntasse: Paulo, aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem. E como é que estão as obras, os amigos? Mas qual amigo? Então tinha uns amigos que andavam contigo, o Alexandre Latueiro? Ih, rapaz, aquilo não valia nada não, foi embora. Mas e o Demas que tu levantou, abençoou? Demas? Aquele é um demo, que não amou o mundão aí, viu as festas, amou mais o mundo presente e vazou também. Sério, Paulo, está sozinho? Para não dizer que eu estou sozinho, só Lucas está comigo. Como é que pode? Fez o que fez por tanta gente, a vida toda, e no final, só tem um Lucas, o médico. Para você ver, né? Como é que são as coisas. Que vento é esse, gente? É o vento euroaquilão que soprou naquele mar, no grande mar Adriático, né? É só vento. Que vento é esse? É o vento missionário, aquele que você passa porque você quer pregar, porque você quer ajudar, né? Às vezes tu passa a prova porque quer ajudar alguém. Mas uma coisa eu sei: põe a casa na rocha, porque esse é o caminho da vitória. Não tenta entender a vida, porque nem sempre a vida se entende. E eu finalizo aqui dizendo algumas coisas, já vou entregar o microfone. Você concorda comigo que para algumas pessoas a vida é mais fácil? Eu não é? Estava pensando nisso. Tem pessoas que a vida é fácil. Pô, o cara já nasce na Barra da Tijuca, no posto 8, numa cobertura, os pais milionários, e ele nasce bonito, os olhos verdes, cabelo liso e inteligente. A vida para esse cara foi uma mão. Não é verdade? Nasce bonito e rico. Agora tem gente que não nasce com beleza nenhuma, ainda nasce pobre, mas nasce com um talento. Vou falar para ele. Não, tu não cai por isso não, Creito. O cara nasce pobre, sem beleza, mas nasce com um talento, que aquele talento faz ele ficar trilhardário. Quer um exemplo? Vou dar. Tem vários, vou dar um só. Ronaldinho, o bruxo. Não, fala a verdade, ele é feio. Não, ele é mais feio que bater na mãe, cara. Mas tu viu o que aquele cara fez com a bola e faz até hoje? Não, a vida foi ruim com ele na aparência, ele veio pobre, mas veio com... Tem gente que nasce sem talento e pobre. Mas nasce, deixa eu terminar, mas nasce com uma beleza de dar inveja. Nasceu pobre, não tem talento, mas nasce bonito. O que ele faz? Vira modelo. Uma foto dele vale milhões. Não sabe fazer nada, só isso. Para desfilar. Nasceu pobre, sem talento, mas bonito. Ficou rico cada vez. Beleza. Então a vida com ele foi boa na beleza. O outro, a vida foi boa em tudo. O outro, a vida foi boa só no talento. Posso falar? Tem gente que nasce sem beleza, sem talento e não sabe fazer nada. Eu. Mas ainda está muito bom. E o pior é que tem uns que a vida do cara nasce sem beleza, sem talento, não sabe fazer nada e doente. Aí a religião tem que explicar. Não, é que na outra encarnação, é que no outro karma. Aí vai entrar um montão de coisa. Aí eu ia ter que entrar em assuntos aqui mais minuciosos e ia ficar aqui até a meia-noite. E já são 10, eu acabei aqui. Aqui eu acabei 10 e 2 eu paro. E aí? E aí? E eu finalizo dizendo uma coisa aqui. Pastores, igreja, eu finalizo dizendo o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que vai valer daqui para frente é o que você vai fazer da vida. Não importa o que a vida lhe ofereceu, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que a vida lhe ofereceu. De repente a vida olhou para você assim e falou assim: ó, daqui você não passa. Aí você diz: não, quem está dizendo isso é a vida, mas Jesus falou que se eu tiver com a casa na rocha, ouvir a palavra, obedecer, eu vou mais longe do que a vida disse que eu iria.
Com Cristo você vai mais alto do que a vida disse que você subiria. Com Cristo você vai mais longe do que a vida disse que você iria. De repente a vida te colocou limites, de repente a vida te colocou bloqueios, de repente a vida te colocou um montão de obstáculos e disse: você não vai vencer, você não vai prosperar, você não vai ser feliz, você não vai chegar a lugar nenhum. E quem disse que o meu Deus está limitado às circunstâncias? Quem disse que o meu Deus está limitado à família que eu nasci, à raiz que eu vim? Não importa de onde você veio, a família que você veio, aonde você nasceu, na casa que você nasceu, o pai que você nasceu, o que interessa é que eu estou com a casa na rocha, estou cheio do Espírito Santo e sou mais do que vencedor. Levante a tua mão e dê glória para Deus. Amém? Que às vezes ficamos nos limitando, a vida não foi boa, a vida foi cruel. Não, agora é eu e você. O que nós vamos fazer desse limão que a vida nos proporcionou? Uma limonada. E vamos sair daqui mais do que vencedor. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe. Passei 3 minutos, amém?